Olá, companheiros e companheiras do meu querido estado de Santa Catarina. Agradeço lisonjeado o convite para estar com vocês. Gostaria muito de ter estado aí de forma presencial, porém, as circunstâncias da vida me impediram de estar aí nessa data. Mas vamos aproveitar da tecnologia e espero poder transmitir as nossas reflexões que temos feito no MST, na Via Campesina e em outros espaços, para compartilhar com vocês sobre esses temas que vocês estão debatendo durante esses 2 dias. Quero também cumprimentar a todas as organizações e entidades que estão envolvidas nesse processo de construção do seminário. Vi que o programa foi bastante abrangente, vocês realizaram muitas oficinas, muitos debates ao redor dos vários aspectos que envolvem a produção agroecológica. E me alegro que tenha sido aí em Santa Catarina, que é uma referência histórica da agricultura familiar, em função da colonização, dos processos de reforma agrária, dos apoios que tiveram, do sistema público de pesquisa e assistência técnica voltados para a agricultura familiar aí do Estado. Bem, então vamos ao tema. Vocês colocaram um enunciado bem abrangente que envolve a agricultura familiar, a agroecologia e as mudanças climáticas. E eu queria então discorrer sobre vários aspectos que, como eu disse, já há muito tempo estamos debatendo dentro dos movimentos populares do campo. E vou dividi-los em grandes tópicos. Primeiro, a agricultura brasileira, nos últimos anos, vem sendo disputada por 3 modelos de organização da produção agrícola. 2 modelos do capital e um modelo dos trabalhadores, dos camponeses, dos agricultores familiares. O primeiro modelo, que nós chamamos, é o do latifúndio predador. O latifúndio predador é composto por aqueles fazendeiros, grandes proprietários, que têm por trás deles grandes investidores do capital financeiro, das empresas transnacionais. E como atua esse modelo? Esse modelo, ele atua sobre os bens da natureza. Ele tenta se apropriar de forma privada da terra, das florestas, das águas, dos minérios, da biodiversidade em geral, para acumular capital. Porém, esse modelo não produz alimentos, não produz bens para a sociedade. E, ao contrário, é um modelo que, na sua essência, destrói a natureza. Porque ele precisa ir lá na natureza e se apropriar dela. E transformar o que é hoje bens da natureza comuns, como a floresta, a terra, a água, em mercadorias. E com isso, eles vão acumulando capital e se reproduzindo. Aparentemente, é um modelo predador, nefasto, atrasado. Porém, atrás desses fazendeiros predadores está o grande capital, seja nacional, seja multinacional,
Quero contar a vocês um episódio acontecido há algumas semanas atrás. O secretário de Meio Ambiente do Estado do Pará foi convocado para um debate em plena Fiesp, na Avenida Paulista de São Paulo. E lá, a burguesia, que se considera lúcida, questionou o secretário por que o Pará era o estado que mantinha os maiores índices de desmatamento, que prejudicava a imagem do Brasil, que causava problemas, não é? Para as exportações. E o secretário foi muito didático. Ele disse: o desmatamento no Pará é provocado por vocês, pelos capitalistas. Porque, disse ele, um fazendeiro lá no Pará, ele invade uma terra pública, seja federal ou estadual, ele compra um trator Caterpillar, ele contrata peões, compra motosserra, ele investe capital para desmatar e queimar. O custo por hectare desse desmatamento é R$2.000 por hectare. No entanto, assim que a terra está desbravada, depois da queimada, ele revende esse hectare para o produtor de soja, para o pecuarista que vai botar pastagem, por R$15.000. Então, notem, não há nenhum negócio econômico na sociedade brasileira que o sujeito, em 3, 4 meses, ganha 7 vezes mais. Pula de 2 para R$15.000. Esse é o segredo desse modelo predador. Ele acumula muita riqueza. E evidentemente que aquele fazendeiro que foi desmatar, ele tem capital. E usou capital, às vezes, até de bancos públicos, como o BASA, como o Banco do Brasil. Bem, então, não há dúvida. O modelo do latifúndio predador, ele provoca mudanças climáticas, porque ele destrói a natureza. Eu aqui dei exemplos ilustrativos da Amazônia, mas nós poderíamos citar que em todos os biomas do Brasil há esse modelo atuando. Inclusive no meu estado, o Pampa vem sendo agredido sistematicamente pelos fazendeiros que vão lá plantar soja. E, portanto, destrói o bioma do Pampa. E eles não se dão conta. Nas últimas 7 safras de soja, 5 teve seca. Por quê? Óbvio, porque houve um desequilíbrio do bioma do Pampa. Houve um desequilíbrio das condições climáticas. E o ciclo das chuvas foi alterado por conta dessa agressão que houve aos bens da natureza que existem. Poderíamos citar exemplos do Cerrado, poderíamos citar exemplos da Caatinga, poderíamos citar exemplos do Pantanal, onde em todos eles há agressões desse modelo predador. O segundo modelo é o modelo do agronegócio, cantado em verso e prosa, todas as noites no Jornal Nacional, como um modelo moderno, que produz riqueza, que salva o Brasil. Lê do engano. O modelo do agronegócio, como vocês todos aí devem ter debatido, do ponto de vista da agronomia, inclusive, não é um modelo agrícola. Eles não se dedicam à agricultura, à arte de cultivar o agro. É um modelo do capital, para produzir lucro. E por isso que eles adotam como formas o monocultivo, um só produto. Grandes extensões de terra para ter escala, para aumentar o rendimento econômico.
E para isso utilizam sementes transgênicas, da qual a produtividade é questionada, inclusive. Mas o único objetivo do uso intensivo de sementes transgênicas, vocês sabem, é porque elas estão combinadas com o uso intensivo de agrotóxicos. Por isso que os grandes grupos econômicos internacionais que detêm as patentes de sementes transgênicas, de soja, de milho, de algodão, são, ao mesmo tempo, os produtores dos agrotóxicos que se usam casados nessas lavouras. Porém, esse modelo do agronegócio, que utiliza modernas técnicas, utiliza mecanização cada vez mais poderosa, de maior escala, é um modelo insustentável. Primeiro, socialmente, porque eles não empregam gente, eles aumentam cada vez mais a mecanização e o uso de agrotóxico para tirar a mão de obra do campo. E, portanto, é antissocial. Como é que você vai fazer uma agricultura sem gente? Não. Acompanho cada vez mais, por exemplo, na cana-de-açúcar, a Volvo já está produzindo caminhões que não precisam motorista. O caminhão que carrega a cana. Várias empresas aí, a John Deere, a Fiat, estão anunciando o uso de tratores sem tratoristas. Isso é um contrassenso, não? Mas revela a natureza do modelo. Ou seja, é um modelo que não é da agricultura, que não cultiva o agro, mas apenas trata de produzir lucro. E aqui eu queria chamar a atenção de um detalhe que certamente vocês devem ter debatido nos seminários. O modelo do agronegócio só se sustenta com o uso intensivo de venenos. E o veneno mata a biodiversidade, mata a fertilidade do solo, contamina as águas do lençol freático, contamina até as nuvens. Porque ao utilizar venenos que depois emergem como secante, eles depois retornam para a sociedade junto com a chuva e, portanto, se disseminam. Ou no uso da pulverização aérea, que não tem controle nenhum e tem afetado tanta gente, seja as lavouras não convencionais, que são vizinhas, seja a população, inclusive. Já tivemos casos de escolas sendo bombardeadas pelo veneno da pulverização aérea, aldeias indígenas no Paraná, no Mato Grosso, digo. Ou, o que é mais grave, várias pesquisas, seja no Mato Grosso, seja no Mato Piba, revelaram a existência de glifosato no leite materno. De maneiras que a mãe, ingenuamente, acha que está amamentando o seu filho com o melhor alimento do mundo e, na prática, ela está dando pequenas gotas de veneno todo santo dia. Bem, mas aqui para o nosso tema, o agronegócio, então, ao utilizar o agrotóxico e ao destruir a biodiversidade, ao praticar só monocultura, ele altera o equilíbrio na natureza e, com isso, provoca as mudanças climáticas. Se nós tivéssemos áreas com cobertura vegetal, evidentemente que essa cobertura vegetal atrairia a chuva e, ao mesmo tempo, as árvores ajudariam a gerar água, chuva. Se você vê lá, nessas grandes extensões como da soja no Mato Grosso, que é uma tábua sem nenhuma vida real, evidentemente que a chuva passa pelo alto e acabam formando, como dizem os cientistas, os rios voadores, que em algum lugar vão cair, muito mais torrenciais, muito mais fortes, provocando os desastres que nós temos assistido todo o verão, sobretudo aqui no Sudeste,
ou no nosso litoral, como aí em Santa Catarina. Bem, e o terceiro modelo é o modelo da agricultura familiar, que é o tema fundamental do nosso debate. A agricultura familiar é um modelo de produção que é baseado na policultura. Por isso que são agricultores familiares, porque são profissionais que se dedicam à arte de cultivar o agro. E na agricultura familiar, você encontra, nas pequenas unidades, uma imensa diversidade vegetal, seja da natureza, mas também na produção de alimentos. Lembro a vocês que nos bons anos do governo Lula II, quando a Conab ainda tinha recursos, a Conab chegou a comprar 367 tipos diferentes de alimentos da agricultura familiar. Já lá no agronegócio, eles não produzem alimentos, eles produzem commodities. Portanto, mercadorias padronizadas para o mercado mundial. Produzem soja, milho, cana-de-açúcar, algodão e a pecuária. Tudo para exportação. E não desenvolve a economia local e muito menos distribui renda. Já a agricultura familiar é então um modelo que se baseia na mão de obra familiar, portanto não explora ninguém, com exceções em tempos de colheita. Não? É um modelo que se dedica a produzir alimentos, primeiro para a sua própria família, e o excedente é colocado no mercado nacional e muitas vezes no mercado local. Não? E é um modelo que interage com a natureza. São os verdadeiros e talvez únicos agricultores legítimos que nós temos. Porque a agricultura é isso. É a arte da energia humana interagir com a natureza e fazer com que a gente consiga produzir alimentos saudáveis. Então, a agricultura familiar é uma forma de proteger a natureza. É ela que dá melhores condições para não ver alterações climáticas. Ao contrário, ela sofre as alterações climáticas que o latifúndio predador e o agronegócio geram com as suas formas predadoras. Vejam o que aconteceu aqui em São Paulo, onde eu estou. Agora, em pleno inverno, houve aquele episódio da seca e depois do incêndio. Como é que os incêndios começaram aqui em São Paulo? Uma usina que estava acostumada a colocar fogo no canavial para facilitar o corte mecanizado, colocou fogo. Era a tradição deles colocar fogo. Não havia nenhuma novidade aí. Porém, em tempos de seca e de mudanças climáticas, o vento, muito mais forte, muito mais poderoso, levou esse fogo para inúmeros canaviais e foram queimados no estado de São Paulo mais de 330 mil hectares de cana. Depois, esse fogo passou para pastagens que estavam secas, queimou outros 600 mil hectares de pastagem. Agora, as regiões de agricultura familiar aqui de São Paulo, se alguém de vocês convive, como a região sul, aí de Itapeva, a fronteira com o Paraná, ou lá no extremo oeste de Adradina, não houve nem incêndio, nenhum incêndio. Por que isso não houve na agricultura familiar? Ora, porque a agricultura familiar tem a biodiversidade, tem a policultura, e a natureza os protegeu. Então só houve incêndios aonde havia previamente o monocultivo, que facilitou a disseminação da seca e dos incêndios. Então a agricultura familiar
ela protege a natureza ao praticar uma policultura. Bem, por último, queria compartilhar com vocês que, no entanto, nós temos diversos desafios para a agricultura familiar. Não basta nós ficar com loas a esse modelo que é praticado pelos camponeses em todo o Brasil e que junta aí quase 5 milhões de famílias. E, portanto, é o principal contingente da população rural. Nós temos 16 milhões de trabalhadores que vivem no regime de agricultura familiar. Já o agronegócio e o latifúndio emprega ao redor de 4 milhões de trabalhadores como assalariados e a maioria deles, inclusive, temporários. Em torno de 2 milhões que trabalham no agronegócio ou no latifúndio são temporários. Só trabalham na safra, né? Ou no plantio ou na colheita. Não conseguem ter trabalho e renda todo ano. Afora a ausência de direitos trabalhistas, previdenciários, etc. e tal. Hora extra, dias de descanso. Vocês sabem como funciona nessas fazendas por aí. Bem, voltemos ao tema da agricultura familiar. Então, a agricultura familiar tem diversos desafios que nós precisamos, como pesquisa, como poder público, como movimentos populares organizados, assumir esses desafios para fazer com que a agricultura familiar não só resista, mas se propague e se transforme, quiçá no futuro, o único modelo que vai salvar a sociedade brasileira, porque ela vai poder produzir alimentos saudáveis para todo o povo. Segundo, é o único modelo que pode defender a natureza e, portanto, se precaver das mudanças climáticas. Então, a missão agora da agricultura familiar é muito mais importante. Extrapola a unidade da produção, extrapola os interesses da própria família que se dedica a isso. Agora, o agricultor familiar, ele precisa ser também um zelador da natureza, para nos ajudar a enfrentar as mudanças climáticas e garantir que mesmo o pessoal que vive na cidade tenha condições ambientais bem melhores, tenha água potável e que não falte com secas e assim por diante. Então, para que a agricultura familiar cumpra essa missão nobre agora, evidentemente a nossa tese principal é que ela precisa adotar a agroecologia. A agroecologia como um sistema mais abrangente, não é apenas algumas técnicas que estão presentes no saber popular ou que já o conhecimento científico sistematizou nas universidades. A agroecologia como um conjunto de fatores, com uma visão holística do que é praticar uma agricultura em interação com a natureza. E então, para que a agricultura familiar implemente a agroecologia de forma massiva e consiga aumentar, que esse é o dilema, consiga aumentar, por um lado, a produtividade agrícola da área, nós temos que produzir cada vez mais no menor espaço. E, em segundo lugar, aumentar a produtividade do trabalho humano, para diminuir o esforço físico, para diminuir o sacrifício humano, se quiserem, já que a agricultura é uma das profissões, ao lado dos mineiros, mais penosas que há na sociedade. Então, para que a agricultura familiar possa adotar a agroecologia de forma massiva para
aumentar a produtividade da área e do trabalho, e para nós conseguir ampliar a oferta de alimentos saudáveis, sem agrotóxicos e sem alterar a natureza, nós temos que nos preparar e enfrentar várias frentes, diria assim, de apoio a esse agricultor familiar. Primeiro deles, a produção de sementes. Os agricultores familiares precisam controlar a produção de sementes. Quem tem a semente controla o processo produtivo. Vocês veem, vocês sabem. Quanto custa hoje 15 quilos de semente de milho transgênico vendido pelas multinacionais? É um absurdo, é uma vergonha. E o agricultor não pode estar refém dessas empresas. Ele pode produzir a sua própria semente de milho, de feijão. Claro que aí a pesquisa, a universidade, as EPAGRES podem nos ajudar a termos sementes melhoradas, mas que o próprio agricultor possa multiplicá-las. Nós temos uma pequena experiência nas hortaliças, com a nossa cooperativa Bionatur, que precisa produzir em regime de muito frio, lá na fronteira com o Uruguai. Mas isso é insuficiente. Nós precisamos multiplicar sementes por todos os biomas do Brasil. Segundo fator, nós precisamos defender a natureza, que é uma das missões. Como é que você faz isso? É preciso reflorestar o nosso país. O Carlos Nobre, que é um dos grandes cientistas das alterações climáticas, que trabalha inclusive para a ONU, não é nenhuma pessoa de esquerda, mas é um pesquisador sério. Ele tem repetido, para o Brasil cumprir os acordos de Paris e fazer frente às mudanças climáticas que vão se agravar cada vez mais, nós precisaríamos reflorestar 50 milhões de hectares em todo o país, em todos os biomas. Olha o desafio. Vocês acham que o agronegócio vai plantar uma árvore? Não vai. Muito menos o latifúndio que só derruba. Então, os agricultores familiares precisam ter apoio do Estado, do governo, e implementarmos grandes programas de reflorestamento. Plantar árvores em tudo quanto é espaço, e inclusive nas cidades. E junto com a árvore, nós proteger as nascentes e garantir água boa para todo mundo, porque vocês sabem, a água, como um bem da natureza, ela não desaparece, nem se multiplica, mas ela pode mudar de lugar, não? De acordo com as práticas que você tiver na natureza. Então nós temos que garantir que em todos os territórios haja água em abundância necessária, e com isso nós vamos evitar as secas, evitar as mudanças que acontecem, inclusive, em cada região nossa e em cada bioma. Nós precisamos estimular os sistemas de agrofloresta, porque aí você pode combinar a produção de alimentos com árvores frutíferas, com árvores da natureza local, do bioma, com árvores nativas, com árvores para madeira, com árvores para lenha, e assim montar um ciclo virtuoso em combinação com a natureza, como são chamados esses sistemas agroflorestais, pastoris, inclusive, onde você pode criar animais para proteína animal. Não? Terceiro fator, nós precisamos difundir o quanto antes máquinas agrícolas para a agricultura familiar. Nós temos no Brasil 5 grandes fábricas de máquinas, de todas multinacionais. Sobrava a Agrale, que agora está falida. Essas empresas só produzem para o agronegócio. Máquinas cada vez maiores, porque eles buscam escala. Lá, e até sem tratorista, lá, sem operadores das máquinas, e se orgulham disso. Nós temos que copiar
o modelo chinês. E não só chinês, antes que alguém me acuse de esquerdista, o modelo da Alemanha, o modelo da Coreia do Sul, aonde as fábricas de máquinas desenvolveram todas linhas de produção para a agricultura familiar. A Alemanha é um exemplo impressionante. Na Alemanha há máquinas e implementos para todas as operações agrícolas que você pode imaginar. Inclusive eu vi lá uma vez um braço mecânico para eles escolherem cereja, que é uma fruta bem sensível. Então nós temos que introduzir essas fábricas aqui no Brasil para mecanizar a agricultura familiar. No Sul, o índice de mecanização da agricultura familiar é 18%, que é baixo. Nós devemos chegar a 90%. E lá no Nordeste, onde está 60% da agricultura familiar brasileira, o índice de mecanização é 3%. Nós estamos ainda na idade pré-industrial, pré-capitalista. Isso é uma vergonha, dado o modelo de industrialização que se utilizou no Brasil. Por isso que o MST está fazendo esse esforço para fazer parcerias com empresas estatais chinesas e trazer a tecnologia e colocar fábricas aqui de pequenos tratores, de pequenas colheitadeiras, de pequenas plantadeiras, etc. Bom, quarto desafio, a agroindústria cooperativada. A agricultura familiar não vai aumentar de renda, não vai resolver o problema do êxodo rural da juventude, não vai aumentar a renda das mulheres que vivem no campo, se nós não instalarmos agroindústrias. E as agroindústrias têm que ser na forma cooperativada. Seria uma idiotice achar que tu deve estimular agroindústrias familiares. Isso não existe. Claro que existe por aí, na forma artesanal, mas eu digo não existe como alternativa social massiva. Então nós temos que estimular pequenas e médias agroindústrias cooperativadas para beneficiar todos os alimentos que a agricultura familiar produz. E lá na agroindústria, você vai ter emprego para o jovem, você vai ter emprego para a mulher, e eles vão ter uma renda. Com essa renda, eles vão permanecer no campo. Por que os jovens saem do campo? Porque não tem alternativa. Então ele pode estudar, virar agrônomo, virar professor, virar veterinário, trabalhar numa agroindústria e continuar morando no campo. É assim na China, é assim na Alemanha. Por que não pode ser assim aqui no Brasil? Vida boa sem sair do campo. E as mulheres a mesma coisa. As mulheres podem trabalhar na agroindústria, ter renda e enfrentar o machismo e o patriarcado, que por si só já seria uma conquista fantástica. E não haverá luta contra o racismo, contra o machismo e o patriarcado se as mulheres não tiverem renda para poderem decidir o que elas querem com o seu próprio esforço e não depender do marido. Bem, quinto desafio que nós temos é a energia renovável. É uma estupidez o que nós estamos vivendo no Brasil. A dependência que a agricultura tem do óleo diesel, né? A dependência que a agricultura tem mesmo da energia elétrica, que hoje é controlado de novo pela privatização que o Temer e o Bolsonaro fizeram. Hoje, vocês sabem, a energia elétrica tem um preço estratosférico porque é oligopólio de algumas empresas que botam o preço que quiserem. Então, lá na agricultura, se você depender da energia elétrica para o motor, para as ordenhadeiras, para não sei o que, o custo é muito alto. Qual é a alternativa? Nós temos procurado pesquisadores, o que acontece nos outros países, e achamos que nós temos duas alternativas a difundir na agricultura familiar. A energia solar. Seja para a energia doméstica, as famosas placas, mas seja por uma outra tecnologia que ainda não está difundida no Brasil, que é
a energia solar concentrada. Aonde você tem uma forma de captar energia solar e você concentra uma espécie de dínamo que transforma ela em energia elétrica mais potente. E com isso você toca motores mais potentes e, sobretudo para o nosso caso, substitui as caldeiras a lenha, que é uma vergonha, e que hoje praticamente todas as agroindústrias do Brasil utilizam a lenha como forma de produzir vapor lá para a agroindústria. Então a energia solar pode ser uma maneira renovável. Assim como nós sabemos da experiência da Índia, por exemplo, que eles têm a energia eólica, pequenos e médios cataventos, que podem produzir energia elétrica para as comunidades e resolver o problema de 5, 10, 50 famílias. E não aquela loucura que estão instalando no Nordeste, que já está causando grandes mudanças climáticas e desequilibrou a natureza, porque mata os morcegos, mata os bichos, e ninguém consegue sobreviver próximo àquelas torres da energia eólica, porque o ruído, aparentemente imperceptível, tem causado doenças psiquiátricas, porque afetam o sistema nervoso das pessoas. Pasmem vocês. Então, aquele sistema que as empresas espanholas estão implantando no Rio Grande do Norte, no Ceará, são inviáveis. Amanhã depois nós temos que derrubar aquelas torres. Os chineses já se deram conta disso. E não estão colocando em área agrícola, estão colocando em alto mar. E mesmo assim, alto mar afeta a multiplicação dos peixes. Não? Bem, e por último, eu diria que tem um desafio também vinculado com essa visão de multiplicar a agroecologia na agricultura familiar, que é a educação. E a educação aqui no sentido amplo. Nós teríamos que multiplicar faculdades de agronomia com a linha da agroecologia. O sucesso dos Estados Unidos no século XIX foi que eles fizeram uma reforma agrária e combinaram colégios agrícolas com a distribuição de terra. Aqui no Brasil nós estamos fazendo o contrário, nós estamos fechando colégios agrícolas. É uma vergonha. São raros os colégios agrícolas onde tem internato. E pior, as famílias do pequeno agronegócio não querem mais deixar os filhos em internato no colégio agrícola. Olha o absurdo. Não é como se isso tivesse algum problema. Então, nós teríamos que recuperar uma imensa cadeia para formarmos técnicos agrícolas, formarmos agrônomos e combinar essa rede de formação com a pesquisa, que mal ou bem vem sendo feito pela Embrapa, pelas EPAGRES, mas a gente sabe que a maior parte do volume dos recursos de pesquisa da Embrapa vão para o agronegócio, vão para os agrotóxicos, para sementes transgênicas e não para as necessidades da agricultura familiar. Então nós teríamos que combinar aí pesquisa, conhecimento científico, com uma rede de ensino para potencializar a agroecologia entre os filhos de agricultores familiares. Bem, companheirada, não quero ser mais abusivo, agradeço a atenção de todos e essas são algumas reflexões que eu queria compartilhar com vocês, que dialogam com a importância de nós fortalecer a agricultura familiar, a importância de usar a agroecologia como um sistema holístico, com a importância de nós ver a agricultura agora de uma forma mais ampla, não só como produtora de alimentos saudáveis para todo o povo, mas também como defensora da natureza. Não? E nós, com tudo isso, gerarmos uma agricultura que beneficie a todo o povo brasileiro. Já que o agronegócio e o latifúndio nunca farão isso. Eles só pensam no lucro. Nós pensamos na sociedade. Nós pensamos no alimento saudável. Nós pensamos na natureza. Um grande abraço a cada um e a cada uma de vocês.
sucesso nas atividades profissionais de vocês, na vida em geral, já que estamos encerrando mais um seminário e espero que se repita de forma cada vez mais massiva em todas as regiões de Santa Catarina. Um grande abraço a todos e todas.